Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos iniciar um capítulo novo do EMAI, revermos alguns conceitos e continuarmos o estudo de outros conceitos. Hoje nós vamos ver sobre medidas de comprimento, massa e capacidade e como essas medidas, esses conceitos, estão apresentados no nosso dia a dia. Este assunto está no EMAI, na sequência didática número 13, nas páginas 88 a 93. Então vamos lá. Pensem comigo no seguinte: vocês conhecem algumas medidas de massa e comprimento? O que seria medir uma massa? O que seria medir um comprimento? Vocês sabem me dizer isso? Pensem, já escrevam no caderno para que a gente consiga formar o conceito. E que unidade de medida nós usamos para medir a massa? A massa seria o peso de algum objeto. E o que medimos? O comprimento de algum objeto. O quanto ele é grande ou pequeno. Pensem nesses conceitos. Primeiro vamos ver que a massa é uma magnitude física, ou seja, é uma competência de objetos, tá? E mede a quantidade de matéria contida em um corpo. Matéria é a unidade mínima que forma o corpo por meio do átomo, isso nós aprendemos nas aulas de ciências, e essa junção de átomos que formam tecidos, corpos, enfim, matérias diversas, é a quantidade existente em cada corpo. E a unidade de medida é a massa. Nós medimos a massa de um corpo, mas que unidade de medida utilizamos para sabermos exatamente a quantidade de matéria desse corpo? Como eu disse para vocês, para nós medirmos essa massa, nós utilizamos uma unidade de medida para podermos obter o peso. E essa unidade de medida é o grama. Tá? Quantos gramas possuem o meu lápis? Quantos gramas possui o meu caderno? A unidade de medida simples de massa é o grama. Dependendo do tamanho, esse peso pode mudar e a sua unidade de medida aumenta ou diminui. Além dessa unidade de medida de massa, nós vamos ver um pouquinho também outras unidades de medida que utilizamos no nosso dia a dia. Mas, para compreendermos um pouco melhor, podemos entender que essas unidades de medida, como nós chamamos, são que modelos, são padrões que foram estabelecidos para que a gente consiga medir diferentes grandezas. Que grandezas são essas? As diversas grandezas que nós temos no dia a dia, como comprimento, capacidade, massa, tempo, volume. Todas essas aqui são grandezas que nós precisamos medir de determinada forma. E, para que eu possa fazer isso, foram estabelecidas unidades de medida. E cada unidade de medida possui um nome. Tá? O Sistema Internacional de Unidades foi quem estabeleceu esses modelos para nós, baseia-se no sistema métrico decimal. O que é o sistema decimal? É aquele em que a contagem se dá por 10 algarismos, de 0 a 9, de 1 a 10. Tá? Nós utilizamos esses 10 algarismos para fazermos a unidade de medida, para medirmos alguma coisa. Vamos conhecer a primeira unidade de medida, aliás, a segunda, porque a primeira nós já vimos anteriormente na reflexão da nossa unidade. A unidade padrão do comprimento. Quando eu vou medir comprimento, eu vou medir tamanho, é o metro. Então, eu trouxe para vocês aqui a unidade fundamental, que é o metro, e os seus múltiplos. Percebam, aqueles que estão à minha esquerda são maiores. Aqueles que estão à minha direita são
menores. Então, eu tenho 1 metro. Se eu quero falar mais de 10 metros, eu tenho uma unidade específica chamada decâmetro. 100 metros, hectômetro. 1000 metros, chamamos de quilômetro. Esse nome é conhecido nosso, né? Quantos quilômetros dá a distância de Sertãozinho até Ribeirão Preto? Quantos quilômetros dá a distância de Sertãozinho até São Paulo? A unidade de medida. Eu falo quilômetro, então eu vejo que se refere a 1000 metros. Da mesma forma que eu tenho quando vou aumentar, eu tenho para diminuir. E para diminuir, eu chamo de menor que 1 metro, 0,1 é um decímetro. 0,01 centímetro. 0,001 milímetro. Observam, olha só. Se eu for utilizar a classe de os múltiplos de 10, olha que interessante. 10, 100 e 1000. Eu tenho um zero, uma casa depois da vírgula, decímetro. Parecido o nome. Tem duas casas depois da vírgula, 2 zeros, centímetro. 3 casas depois da vírgula, 3 zeros, milímetro. Isso é uma boa dica para vocês gravarem os submúltiplos, tanto de medida de comprimento como os demais. Tá? Seguem essa linha de pensamento para facilitar a minha identificação. Agora nós vamos ainda um pouco mais ver a unidade de medida de capacidade. Quando a gente fala de capacidade, é o quanto um objeto é capaz de suportar dentro dele, quanto de matéria, líquido, quaisquer outras coisas que eu consigo colocar dentro dele. Então, a unidade básica é o litro. Aqui no Brasil usamos o litro. Em outros lugares, a unidade básica é o galão, ou o barril, ou o quarto, entre outras. Bom, mas nós vamos nos preocupar somente com a unidade básica do nosso país. Ok? O litro, ele é identificado pelo L. Da mesma forma, a minha esquerda aumenta, a minha direita diminui. Então, eu percebo que 10 litros posso chamar de decalitro, 100 litros, hectolitro, e 1000 litros, quilolitro. Olha que interessante, deca, hecto, quilo. A mesma nomenclatura da medida de comprimento. O que difere é a unidade básica. Aqui é litro, lá é metro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Decalitro, hectolitro, quilolitro. Da mesma forma, os submúltiplos. Decímetro, decilitro. Centímetro, centilitro. Milímetro, mililitro. A mesma ideia. O mesmo pensamento. Uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. E essas partes que estão aqui no meio são as formas de abreviação dessas unidades de medida. E eu trouxe aqui para vocês, olha só. Para eu poder identificar ou facilitar para mim, quando eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicar para eu saber a próxima unidade. Da minha direita para a esquerda, eu vou dividir para saber a próxima unidade. Dividir por quanto? Por 10. Eu quero saber, então, quanto vale o decilitro? Eu vou pegar o 1 e vou dividir por 10. Eu quero saber quanto vale o meu mililitro? O 1 e vou dividir por 1000. Eu quero saber exatamente o quilolitro. Então, eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por 1000. É assim que eu consigo saber o resultado escrito de maneira decimal, conforme aqui. Não somente assim, mas também do
da massa, como nós estávamos dizendo a vocês no início da nossa explicação. A unidade básica é o grama. Se eu vou para a esquerda, eu aumento o peso, para a direita, diminuo o peso. Da mesma forma, eu tenho decagrama, 10 vezes. Hectograma, 100 vezes. Quilograma, 1000 vezes. Decigrama, aqui está escrito errado. Decigrama, 0,1. Centigrama, 0,01. E miligrama, 0,001. O mesmo pensamento de todas as outras vezes. E aqui eu trouxe para vocês, olha só. Quando a unidade de medida é da esquerda para a direita, multiplicamos por 10. Para transformar 1,7 em grama, nós fazemos 1,7 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Por quê? Equivale a 30. Por quê? Equivale a quilo. Olha onde está o quilo. Aqui é 10, aqui é 100 e aqui é 1000. Lembra lá do quadro de classes e ordens, para facilitar para nós. 1 vezes 1000, 1.700 gramas. Então, 1 quilo equivale a 1.700 gramas. Para eu saber quantos gramas equivale 1 miligrama, eu vou dividir por 10. Por exemplo, 192 decigramas, 192 dividido por 10, que equivale a 1,92 decigrama. E assim eu faço o cálculo dessas unidades de medida. Só que além dessas unidades de medida, a gente tem uma que medimos o tempo. E o tempo é medido em segundo. A unidade básica de tempo é o segundo. E quanto menor o segundo, mais rápido. Quanto maior, mais devagar. E quais são os múltiplos do segundo? 1 minuto equivale a 60 segundos. E aqui eu vou sempre multiplicar ou dividir por 6. Tá? 1 hora, 3.600 segundos ou 60 minutos. 60 minutos, 1 hora. 24 horas, 1 dia. E tudo isso que eu trouxe para vocês, pessoal, é para nós podermos fazer a atividade 13.1 do EMAI. Ela trouxe para nós algumas situações. Percebam que tem a informação que o estado de São Paulo tem 190 mil quilômetros quadrados plantados, ou seja, de agricultura. Culturas, pastagens, florestas para o aproveitamento econômico, o que equivale a 38 milhões de campos de futebol. Cabe tudo isso que nós plantamos. São Paulo é o grande produtor de suco de laranja, de frutas, em geral, de soja, cana-de-açúcar aqui na nossa região. Principalmente temos muita plantação. A região de Sertãozinho é uma região forte na plantação e na venda de cana-de-açúcar. Okay? Nós somos, o estado de São Paulo, o terceiro produtor nacional de café. A região também de Sertãozinho é muito rica na produção de café. Hoje não é tanto, mas no passado foi muito rica. E são essas informações que o EMAI trouxe para nós. Vamos ver um pouquinho dessa produção. Essa tabela trouxe para nós cana-de-açúcar, milho, soja, banana e tomate. E aqui a quantidade da produção. Observem, toneladas, 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 toneladas. Vocês sabem o que significa esse termo tonelada? Deem uma pesquisada,
procurem e tentem colocar aqui. Não vou falar ainda para vocês, mas vou aguardar a resposta de vocês. Na correção, nós iremos comentar um pouquinho. E desses produtos, qual teve a maior produção? Aí você vai escrever aqui. E na letra C, você vai dizer para mim somente com algarismos. Não vai poder escrever milhões de toneladas conforme está aqui. Utilizando somente algarismos. Como você vai escrever ou indicar essa quantidade? É o que você vai fazer nessa tarefa. Agora vamos um pouquinho relembrando os conceitos. O que é divisão? Vamos lá. Divisão é a operação matemática que utilizamos quando queremos repartir, decompor, cortar, fragmentar, segmentar, fracionar, separar, transformar um inteiro em partes. Essa é a divisão. E nós vimos também que a divisão, assim como as outras operações, tem termos, que o dividendo representa a quantidade total de algo, vamos dizer que seria o inteiro. O divisor representa a quantidade de vezes que eu vou segmentar, que eu vou fracionar, que eu vou partir. E o quociente é o resultado, é aquilo que resultou dessa quebra, dessa minha separação, dessa minha decomposição. E o resto é aquilo que eu não consegui fracionar, separar, não consegui partir. Vamos pensar olhando para uma continha. Olha só, 360, lembra que eu trouxe este exemplo nas aulas passadas, quando falamos de divisão? É o total de algo. Eu posso dizer que é o meu inteiro, dividendo. O 12 é a quantidade de vezes que eu vou dividir, é o meu divisor. O 30 é o resultado dessa divisão. E o resto é aquilo que sobrou, que eu não consegui mais dividir, que nesse caso foi zero. E se foi zero, é uma divisão exata. Agora vamos olhar essa atividade aqui. Zeca é um produtor de legumes e ele organiza as colheitas em caixa. Nós vamos ajudar um pouquinho o Zeca a organizar essas caixas, essas colheitas nas caixas. Mas que procedimentos nós vamos utilizar? Como a gente pode distribuir frutas com a mesma quantidade em caixas? Eu preciso ter 40 frutas em cada caixa. Como eu vou fazer isso? Qual é a operação que eu vou utilizar para resolver esse problema? Essa atividade vai nos fazer pensar nisso. Será que eu tenho que usar a adição? Será que eu tenho que utilizar a subtração, a multiplicação ou a divisão? Qual desses vocês acham que vai ser melhor para resolver essa situação? Não esqueçam que esses quadradinhos vocês vão registrar todo o pensamento de vocês, inclusive as continhas, ok? Nós vamos esperar o resultado e o pensamento de vocês aqui. E quais caixas ficaram com mais legumes? Todas conseguiram, nós conseguimos colocar em todas a mesma quantidade? Ou algumas caixas ficaram com mais e outras com menos? Na operação matemática que você vai pensar para resolver esse problema, vai ajudar também a responder essa pergunta. Ok? E vamos então continuar. Atividade 13.3 trouxe para nós a mesma coisa, o mesmo pensamento. O dividendo, que é este, o divisor, o quociente, e aqui teve um resto, uma divisão inexata. Agora vamos pensar. Nesse cálculo que ele fez, você concorda com esse cálculo? Olha só, para dividir 166, o Zeca, para dividir 166 por 3, ele obteve 55, com o resto de 1.
Para conferir esse cálculo, o que ele fez? 55 vezes 3 e somou o 1, que foi o seu resto, e obteve este valor para a confirmação dessa conta. Você concorda? Você acha que está correto esse pensamento? Você vai responder aqui. Só que para você saber se está correto ou não, faça a continha, tá? Para você confirmar a sua resposta. Será que é válido isso? Podemos afirmar que o produto do divisor pelo quociente mais o resto é igual ao dividendo? O que seria isso? O produto. Esses são os produtos. O produto é o resultado desses dois fatores. Então, o resultado da multiplicação mais o resto é o dividendo? Essa é a pergunta da B. O que você acha? Você vai responder aqui. Só que para você poder responder com firmeza, tem que fazer as continhas. E o exercício 2 pediu para nós completarmos os quadros com os números que estão faltando. Então, aqui tem o divisor, tem o quociente e tem o resto. Falta o dividendo. Como eu vou achar o dividendo? Agora complicou minha vida. Será? Pensa na forma com que o Zeca usou para conferir a sua divisão. O que ele usou para conferir a divisão? Isso daqui. Com base nisso, tentem resolver esses exercícios. Ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para ajudar a vocês. Mas façam o cálculo, certo? Vocês sabem que unidade de medida é usada para comprar o arame? E o cloro? E a ração? Pensem aí. Vocês sabem ler essas unidades de medida? Nós acabamos de estudar. Quilômetro, metro, centímetro, litro, mililitro, grama, quilograma. É assim que nós lemos, né? Vamos ainda pensar no Zeca. Ele foi fazer compras. Ele comprou 5,20 metros de arame, 12,5 litros de cloro, 36,4 quilolitros de ração. O dono do armazém disse ao seu Zeca que na última compra ele ficou devendo R$ 27,50. O seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame? Dá uma olhada, pensa aí. Ele comprou mais ou menos que 12 litros de cloro. Foram comprados mais de 36,5 kg de ração? Ele ficou devendo mais ou menos que R$30. Essas perguntas são as que eu coloquei aqui ao lado. E vocês vão pensar para responder. E para vocês poderem responder isso daqui, faça uma lista dos produtos que você acha que podem ser comprados por metro, por litro e por quilograma. Esses produtos do nosso dia a dia, do dia a dia de vocês. Façam a lista e mandem para nós, ok? Estaremos no aguardo. Da mesma forma, essa atividade traz para nós as seguintes situações. A letra A, a letra B, a letra C e a letra D, com situações, problemas em que nós vamos resolver em algo que aparece no nosso dia a dia. Esses números, 2,5, R$12,50, 1 litro, 3 litros, já apareceram no dia a dia de vocês? Colocando aqui alguns exemplos. O quilo, o metro, o cifrão. Quais unidades de medidas aparecem nos rótulos dos produtos do dia a dia? Respondam aí. E façam as atividades correspondentes a essas situações, problemas, escrevendo as respostas e colocando para nós as continhas. Como vocês vão resolver essas situações, problemas?
Vocês já acompanharam a famílias nas compras no supermercado? Já pararam para pensar na maneira com que os produtos são apresentados a nós? Pense em tudo isso para poder responder a essa questão. Estaremos aguardando também qualquer dúvida em relação a este conteúdo, ok? E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre nós vamos repensar um pouquinho agora como nós vamos fazer a leitura dos seguintes números. Pensem aí. Esses números, relembrando, nós estudamos, eles são chamados de números racionais. Por quê? Porque conseguimos escrever na forma de fração. E na atividade 13.6 vão nos ajudar a resolver a adição de números racionais. Mas antes vamos ver e relembrar como nós podemos fazer a leitura desses números. Trouxe a vocês uma tabelinha que nos ajuda. Então, olha, as unidades, as dezenas e as centenas, aquelas ou aqueles números, aqueles algarismos que ficam do lado esquerdo da vírgula são as partes inteiras. E aqueles que ficam do lado direito da vírgula são as partes decimais. E eu posso ler como décimo, se for uma casa depois da vírgula. Centésimos, 2 casas depois da vírgula. Milésimos, 3 casas depois da vírgula. Décimo de milésimos, 4 casas. Centésimos de milésimos, 5 casas depois da vírgula. Milionésimos, 6 casas depois da vírgula. É assim que eu faço a leitura, então, desses números. Por exemplo, o primeiro número que eu coloquei para vocês, nós podemos ler da seguinte maneira: 2 inteiros e 3 centésimos. 2 inteiros e 3 décimos. O outro, 1 inteiro e 2 décimos, 2 inteiros e 5 décimos, 1 inteiro e 7 décimos. Assim escrevemos e lemos esses números. Na atividade 13.6, trouxe para nós um exemplo de cálculo com os números racionais. Percebam que aqui ele fez a decomposição. Ele trouxe, olha, para nós a unidade de medida de quilo e aqui a unidade de medida de metro. E separou para nós 2 mais 0,3, que é essa parte decimal, mais 1 com 0,2. E fez a soma aqui, olha, 2 mais 1, ele somou as partes inteiras e deu 3. Somou as partes decimais e deu 5. E depois somou as duas, deu 3,5. Da mesma forma, decompôs parte inteira, parte decimal com a parte decimal. E aqui ele fez o mesmo cálculo. Na parte decimal, olha que interessante. Ele colocou 0,5 e o 0,7. É importante observar que, para eu poder fazer qualquer cálculo com vírgula, vírgula tem que estar abaixo de vírgula. Ok? Não esqueçam isso. E vamos ver, 5 mais 7. Quanto dá? Dá 12. Então eu vou colocar o 2 aqui e o 1. Da mesma forma da adição normal. Eu vou pôr aqui. Por que eu vou pôr aqui? Porque eu tenho uma outra casa, que é a parte inteira. Então eu tenho décimos. Esses 2 décimos somados deu uma parte inteira. Essa parte inteira que eu coloquei para cá, como é tudo zero, veio para cá. Então, tem 1 inteiro e 2 décimos. E quando eu somei 3 mais 1 inteiro e 2 décimos, deu o resultado de 4,2. Como você explicaria esse cálculo que a Sônia fez? Da forma com que eu acabei de falar para vocês. Reflitam, vejam a explicação e escrevam com as palavras de vocês este exercício. E no exercício 2, vocês vão calcular esses resultados.
Não esqueçam de calcular no caderno e enviar para nós a continha. Tá? Lembrando que vocês têm que colocar a vírgula debaixo da vírgula. Nessa letra C, se você reparar, eu tenho, olha só, 2,7. Se eu tenho que colocar vírgula embaixo da vírgula, então eu ponho vírgula aqui, ponho 3, ponho 0 e o 10. Vírgula debaixo de vírgula. E fazendo assim, você vai tentar calcular esses resultados, ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha entendido o conteúdo. Caso não tenha compreendido muito bem, pode mandar um recado para nós que explicaremos novamente. Próxima aula, vamos fazer a correção de todos esses exercícios e retomar a explicação. Até mais para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.